Um passo a passo de redação para você aprender tudo o que você precisa, do básico ao avançado, com muita calma, com muita técnica e com muito conhecimento para você. Se você tem dúvida de redação, medo de escrever, não sabe por onde começar, ou já escreve redação há algum tempo, mas precisa reciclar, ouvir de uma maneira diferente, eu reuni tudo que eu sei sobre redação há muito tempo, tudo que eu faço aqui, né, no YouTube para vocês, cursos, correções por áudio, mentorias para os alunos e coloquei numa redação, numa aula para te ajudar com um passo a passo. Então eu tenho certeza que vai ser bem proveitoso para você, espero que você goste e fica grudadinho aqui comigo porque a aula começa agora. Oi, meus amores, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a Chay, professora de português e redação aqui do Português Sucesso, toda semana com um vídeo novo e sempre prezando por trazer muito conteúdo legal para vocês de redação. Eu vou pedir para você deixar o seu like, ativar a notificação e colar aqui no canal junto comigo, né? Sempre tem assim, ó, alguma redação pronta de algum tema do momento atual, comentários das bancas. Eu também ajudo os meus alunos com correção por áudio, também correção de redação pela plataforma, aula particular, tem curso de redação geral, se você vai fazer alguma prova, algum concurso que tem redação, também tem específicas. Aqui embaixo tem um WhatsApp e você pode me chamar e a gente conversar sobre isso, tá? Agora eu vou espelhar a minha tela e se você não me conhece, tá? Eu sempre uso essa técnica de espelhar a tela, conversar com vocês e mostrando, escrevendo. Nesse vídeo aqui, que vou mostrar o passo a passo e toda a estrutura do texto dissertativo argumentativo, eu também trago parágrafos para ilustrar como seria toda essa teoria. Eu vejo que muitas vezes as aulas, elas mostram muito o que você deve fazer, mas não te mostram o que já fizeram sobre redação. Então, eu resolvi trazer também exemplos para vocês, combinado? Então, vamos lá, né? Antes de tudo, a gente tem que lembrar que quando a gente fala de prova de redação, tá? Dentro do que se chama de redação, existe conhecimento e existe gênero, tá? Então, são duas frentes importantes para vocês, né? O que você tem de conhecimento sobre o tema, sempre vai ser sobre um determinado assunto, então é sobre um tema, tá? E o gênero, que aqui a gente vai tratar sobre o dissertativo, né? Aqui, ó, dissertativo, argumentativo, ok? Pronto, para ficar mais fácil. O que uma prova de redação quer de mim a respeito de conhecimento? A prova quer que você sempre, ó, faça uma coisa, contextualize, tá? Então, você demonstra que você tem conhecimento além dos textos motivadores. Então, você tem que contextualizar. E eu vou te mostrar depois onde você contextualiza. Você tem que ter argumentos. Você tem que ter uma opinião. Você tem que ter um posicionamento, tá? Você tem que manter a coerência. Tudo isso fica dentro da parte de conhecimento, o que você sabe sobre aquele tema. Depois da parte do gênero, a gente vai tratar exatamente de estrutura, ou seja, tá? Pode usar o eu, não pode usar o eu. 2 parágrafos, 3 parágrafos, 4 parágrafos, 5. É uma carta, é uma dissertação, tem que trazer argumentos. O argumento é um elemento lá da avaliação da prova. Tudo isso a gente vê aqui dentro do gênero. Então, são duas frentes e dessas duas frentes é que você vai conseguir extrair lá no edital quanto vale cada um dos pontinhos, tá? Mas antes de tudo, essa é a estrutura, isso é o que você tem que lembrar, conhecer, saber a respeito de redação, tá? Se divide em conhecimento e gênero, né? Quando a gente fala de estrutura, a gente tem uma situação aqui, tá? Que ela impacta na correção. Estrutura, conteúdo e expressão. Quando eu falo de estrutura, eu vou avaliar o gênero, ok? E avaliando o gênero, eu vou avaliar hoje um texto de 20 a 30 linhas, em gênero dissertativo argumentativo, ó, dissertativo argumentativo.
Eu preciso olhar que ele tem argumentos, eu preciso olhar que ele trouxe conteúdo espalhado, aonde isso se encontra, se ele tem citação, se está na introdução, se tem tese, tá? Porque não é só olhar e falar assim, olha, tem conhecimento do tema, mas está no lugar certo, na posição certa, na introdução, na conclusão, onde se encontra. Quando eu olho para conteúdo, eu vejo o quanto de conhecimento a gente tem. E quando eu olho para a expressão, claro que eu estou falando da boa e velha língua portuguesa. Mas não só não errar, como também escolher bem as palavras. Deixa eu te mostrar, antes de tudo, e já começando, a estrutura de uma introdução. Dentro da introdução, né, e existe uma estrutura para fazer a introdução, e a gente trabalha dentro da estrutura da introdução o que a gente chama de contexto, que eu comentei lá no início do vídeo. Tem tese, que é muito importante, tá? E tem, eu vou dizer aqui, causas, ok? Eu vou chamar de causas, que são as problemáticas de um texto. Ou seja, quando eu olho para um tema, eu penso em elemento de contexto. Pode ser uma série, filme, um livro, uma teoria, uma citação, o que alguém falou, um acontecimento importante, uma legislação, mas eu preciso contextualizar, tá? Muita gente não sabe que tem que contextualizar. Você já sabia, que está assistindo aqui meu vídeo, que existe um contexto e muita gente tem dificuldade para fazer esse contexto e aí apela assim para modelos prontos, para repertórios que são coringas. Tem problema? Não tem, mas tem que encaixar, né? Não existe uma coisa que é para todos os temas. Sempre vai ser necessário adaptar aquele tema. Bom, tese é o assunto que a gente tem, tá? Sobre o que eu vou tratar nessa redação. Já é meu posicionamento, já é a opinião e já é o problema em si. E quando eu boto causas, eu gosto sempre de olhar para um texto e pensar assim, ó, o que causa esse problema? Ou quais são os motivos para esse problema não ter sido ainda resolvido? Quais são os motivos da permanência desse problema? Também é um bom questionamento que você pode se fazer, ok? Aí a gente tem aqui, antes de tudo, o processo de colonização do Brasil, a visão eurocêntrica e a imposição do catolicismo sobre os povos subjugados fez com que, durante muito tempo, as culturas de matriz indígena e africana sofressem com preconceito. Infelizmente, na atualidade, percebe-se que essa herança ainda é latente e tem como reflexo diversos casos de intolerância religiosa. Faz-se urgente, portanto, um amplo debate sobre o assunto para encontrar caminhos para o seu combate. Bom, então vamos lá. Eu tenho 3 pontos aqui que são importantes e que a gente vai conseguir dividir e entender até o tema. Até aqui, ó, e a gente pode ler junto de novo, que são as 3 primeiras linhas. Veja bem. O processo, aqui ó, começa aqui, ó, o processo de colonização do Brasil e a visão eurocêntrica e a imposição do catolicismo sobre os povos subjugados fez com que, durante muito tempo, as culturas de matriz indígena e africana sofressem com preconceito. Então, o meu contexto diz que, desde a colonização, é um recorte de tempo, um recorte temporal, existe um preconceito com povos indígenas e africanos, tá? Que aqui viverão durante muito tempo, ok? Infelizmente, na atualidade, então, trago aqui um novo recorte de tempo, então o hoje, falei como é desde que a colonização estabeleceu. E agora, como é? Percebe-se que essa herança ainda é latente e tem como reflexo diversos casos de intolerância religiosa. Aqui a gente tem, ó, vou colocar em amarelinho, aqui a gente tem aqui a gente tem o que a gente pode chamar de tese, né? Porque depois da tese vem uma abordagem para a problemática.
Faz-se urgente, então, portanto, um amplo debate sobre o assunto para encontrar caminhos para o seu combate. Vamos analisar toda a estrutura. Coloquei contexto, coloquei tese, coloquei causas. Aqui, número 1 é o contexto, depois a tese e depois causas que devem ser debatidas. Esse é um meio de fazer. Além disso, a gente tem que verificar os elementos de coesão. Aqui, ó, vou botar em vermelho. Infelizmente, então eu fiz o contexto e digo, olha, esse é o contexto que eu tenho. Infelizmente, isso aqui acontece no Brasil. Aí eu trago o problema. Depois, faz-se urgente, portanto, faz-se urgente então. Tenho 2 elementos aqui que fazem essa passagem de uma oração para outra e faço essa amarração das ideias, tá? Isso aqui é a estrutura de uma introdução. Claro que eu quero que você olhe agora textos que você já fez, ou se você não fez nenhum, você vai se lembrar que você sempre tem que ter um contexto. Entre o contexto e a tese tem que ter o elemento de coesão. Depois tem a tese, que é o tema em poucas palavras, bem definido. Depois tem outro elemento de coesão e tem as causas. Existem até 2 maneiras de colocar as causas. Ou você diz que você vai debatê-las, ou você já poderia dizer assim: faz-se urgente, portanto, um amplo debate sobre a negligência estatal e a lacuna educacional como causas para o combate do problema, como causas para o combate à intolerância religiosa. Poderia utilizar uma outra fala assim. Isso é o que a gente tem de estrutura da introdução. Agora, eu vou trazer um modelo que mostra o desenvolvimento, tá? Então, quando eu falo sobre desenvolvimento, eu também tenho uma estrutura agora a seguir. Essa estrutura de desenvolvimento sempre começa com conectivo, sempre. Todo começo de desenvolvimento tem um conectivo, todo começo de parágrafo de desenvolvimento tem um conectivo. Depois tem um elemento que eu chamo de TP, que é TF, perdão, que é tópico frasal. Já vou mostrar ele para vocês, tá? Então vamos lá. Vale ressaltar, esse é o conectivo inicialmente, tá? Ó, o recorte do tempo, porque é o primeiro parágrafo, é o de desenvolvimento 1, a gente chama de D1. Desenvolvimento 1 é o primeiro momento que você vai falar alguma coisa e argumentar sobre aquele tema ali. A falta de compreensão da população acerca das demais religiões agrava esse empecilho no cenário brasileiro. Gente, sempre comecem uma redação mostrando nas 2 primeiras linhas, no desenvolvimento, sobre o que trata esse parágrafo. Não é um esconde-esconde um parágrafo, tá? Depois, na perspectiva do filósofo ateniense Sócrates, existe apenas um bem, o saber, e apenas um mal, a ignorância. Dessa forma, pode-se afirmar que o conhecimento é essencial e benéfico para o convívio em sociedade, enquanto a propagação da desinformação gera conflitos, desviando os meios justos da redução do preconceito religioso no país, uma vez que, ignorando as multiplicidades religiosas, pessoas acabam sendo ofendidas e desrespeitadas. Vamos aos elementos. Eu tenho um conectivo, eu tenho tópico frasal, eu tenho outro, vou chamar só de C, conectivo, eu tenho mais uma citação, que é muito importante, ok? Eu tenho mais o comentário, é o CC, é o comentário da citação, e mais um fechamento. Vamos olhar item a item e a gente lê de novo junto. Quando eu digo vale ressaltar inicialmente, eu tenho conectivos. Tá vendo que eu tenho inclusive vírgulas aqui quando eu trago conectivos, né? Conectivo sempre fica entre vírgula, tá? Então, a falta de conhecimento, a falta de compreensão, quer dizer, da população acerca das demais religiões agrava esse empecilho no cenário brasileiro. É o tópico, é o assunto do parágrafo. Na perspectiva do filósofo, ó, um conectivo na perspectiva do filósofo ateniense Sócrates, e ele traz a citação, tá? Depois, um outro conectivo, tá? Da citação. Um conectivo da citação. E o comentário, ok? Porque tem que fazer sentido essa citação com o que vem depois. Para só, por fim, eu fazer um fechamento.
Então, tem vários passos na estrutura de um desenvolvimento conectivos, porque isso é estrutural, a ordem que eu coloco os elementos. Outra coisa, é muito importante ter citação? Qual é a relevância de uma citação? Muito importante. É muito importante ter citação na sua redação, tá? Nos dois desenvolvimentos, ok? E o bom num texto de 20 a 30 linhas, né? De 20 a 30 linhas, é que você coloque desenvolvimento 1 e desenvolvimento 2. Aí você utiliza aqui, em vez de vale ressaltar inicialmente, você começa o próximo com ademais, tá? E aí funciona muito bem, porque você segue essa mesma estrutura. Só é um novo parágrafo com outro argumento, mas segue essa mesma estrutura. E por fim, a gente tem a conclusão. Muita gente tem dúvida. Numa redação de concurso, eu coloco uma proposta de intervenção ou não? Coloca. Por quê? O Enem levantou isso, né? A proposta de intervenção para o Enem. Mas, gente, gênero dissertativo argumentativo é sempre um problema, como eu sempre falo, e vai sempre precisar de uma solução. Então, você coloca sempre uma proposta de intervenção, porque não vem como proposta de intervenção, porque essa palavra é do Enem. Utiliza como solução daquela redação, solução do problema levantado. Vamos lá, os elementos aqui dentro da conclusão, tá? Portanto, medidas são necessárias para incentivar os caminhos ao combate à intolerância religiosa no Brasil. Urge que o Ministério da Cidadania, provedor dos direitos civis, juntamente com a mídia, disponibilizem acesso à informação sobre todas as religiões, além de conscientizarem os indivíduos por meio de livros gratuitos, vídeos educativos e propagandas na TV, com o fito de solucionar a ignorância e promover o respeito e a harmonia coletiva. Somente assim será possível evitar que situações como as da colonização permaneçam no país. Vamos a elementos, ok? Elementos. Conectivo mais, retomada do tema mais uma solução. São 3 grandes elementos que a gente tem numa conclusão. Onde elas estão? Vamos lá. Portanto, conectivo de finalização. Medidas são necessárias para incentivar os caminhos ao combate à intolerância religiosa no Brasil. Retomada do tema. Sempre é elemento obrigatório. Depois, todo a possibilidade de solução. E mais, tá? O fechamento, vou dar destaque aqui, o fechamento, que ele bebe um pouquinho da fonte, lá do que você colocou de citação, lá na introdução, sabe? Ele retoma para fazer um gancho final com o que você começou a falar e dizer assim, bom, tomara que esse contexto, então, depois da minha solução, não aconteça mais, tá? E aí a gente tem uma redação que é o seu longo. Deve ter um parágrafo de introdução, 2 parágrafos de desenvolvimento e um parágrafo de conclusão, né? Aqui eu trago o contexto, eu trago o tema e a tese, e eu trago uma problemática sendo dita que vai ser falada. Aqui eu falo do problema 1, aqui eu falo do problema 2, que eu considero causas, né? Que são causas. E aqui, basicamente, além de eu trazer conectivo, retomada da tese, eu trago uma solução. Uma solução, que é a coisa mais importante que eu tenho. E eu ligo essa solução com a minha introdução, porque na minha introdução que eu abro e digo que existe um problema. Então, na minha conclusão, eu volto e digo, eu soluciono. Então, você faz uma introdução, desenvolve, argumenta e, por fim, na conclusão, soluciona, tá? Quantas linhas, em média, para cada um desses elementos, para cada um desses parágrafos? Gente, 7 funciona muito bem. 7 é uma média muito boa, tá? Podendo aqui ser 7, 8, que é muito bom também. Às vezes aqui diminui um pouquinho, mas a média sendo 7 já é o suficiente para você.
E aí, gostou da aula? Foi bom? Foi produtivo? Uma aula um pouquinho maiorzinha, mas que te ajuda muito a olhar cada um dos elementos. Eu espero muito que tenha te ajudado a olhar cada um dos elementos. Tudo bem? Se você quer estudar comigo, já sabe, chama a gente aqui no WhatsApp ou então entra pro nosso curso e vem aprender muito mais, muito melhor, muito mais detalhado, todos os temas, todas as bancas, aprender a escrever com correção de redação, tá bom? Ó, um beijo, obrigada por continuarem até o fim aqui comigo. Tchau, tchau.